então vamos lá, vamos dar seguimento. Aumenta um pouco a tela da Bíblia aí, para que as letras fiquem maiores. Sim, tô dando um zoom aqui. Então vamos lá, agora vai. Apocalipse 14. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro, de pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Ouvi um som do céu como de muitas águas, e de um forte trovão. Era como de arpistas tocando as suas harpas. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em voz alta: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Um terceiro anjo seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente, na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morreram no Senhor de agora em diante. Diz o Espírito: sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Olhei, e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante a um filho de homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça, e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura. Chegou a hora de colhê-la. Assim, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra, e a terra foi ceifada. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz àquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. E elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Até aqui. Então, vocês podem perceber que esse capítulo 14 do Apocalipse, ele é uma visão futurista. Ainda não houve essa colheita, ainda não houve o dia da ira do Senhor, o retorno de Cristo, a separação entre o joio e o trigo, entre os verdadeiros adoradores daqueles que estão marcados com a marca da besta, porque todos nós estamos marcados, ou com a marca de Deus, ou com a marca da besta. Não existe meio termo, não existe em cima do muro. Jesus falou: quem não ajunta, espalha. Então, o Apocalipse, até agora nós tivemos uma visão historicista barra preterista de Apocalipse, essencialmente. Mas nesse capítulo 14 é uma visão futurista. São eventos que ainda não aconteceram, tá?
Cristo não está ainda de pé sobre o Monte Sião. Isso pode acontecer ano que vem, a qualquer momento. Os 144 ainda não estão com eles. Os 144 mil, os israelitas que se converteram, ainda estão dormindo no pó da terra. Então nós vamos analisar eventos futuros. Mas nós entendemos que é um futuro próximo. Correto, irmão Flávio? Correto. E é impertinente falar a todos os irmãos e que acompanham este estudo que o Monte Sião se trata realmente lá da cidade de Jerusalém. Porque tem pessoas que pensam que aqui o Monte Sião seria lá no céu, sabe? Lá no trono de Deus. E não. A Bíblia, quando ela fala e faz referência a Sião, está se referindo a Jerusalém, a cidade ali realmente que está no Oriente Médio. Para nós termos certeza disso, a gente pode ver, por exemplo, em Salmos, capítulo 2, versos 6 a 8, que mostra que o local de reino e de soberania do Messias será sobre a cidade de Jerusalém, no Monte de Sião. Salmo 132 também prova que se refere Sião à cidade de Jerusalém, e não lá no céu. Tem gente que acha que os 144 mil com Jesus vão estar lá no céu, e Sião aqui se refere ao céu. Não, se refere realmente à cidade de Jerusalém. Até seria bom ler Salmos, capítulo 2, versos 6 a 8, que confirma que o reino do Messias será estabelecido sobre a cidade de Jerusalém, no Monte de Sião. Perfeito, irmão Flávio. Agora, para ganharmos tempo, nós vamos seguir quase 200 pessoas aí, pessoal. Vamos deixando o like para a live subir, compartilhem em seus grupos. Vamos dar início ao estudo que nós elaboramos no dia de hoje. Versículo a versículo, né? Então, Apocalipse 14, o Cordeiro e os resgatados no Monte Sião, até aproveitando o gancho aqui do irmão Flávio. Então nós vimos que o Cordeiro estava sobre o Monte Sião e com ele os 144 mil. E em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. É óbvio que isso é uma marca espiritual, tá? Na mente, a adoração, esse conhecimento de que Deus é único, esse monoteísmo, o testemunho de Jesus, aqueles que seguem os mandamentos, eles têm a doutrina pura, tá? Então, o que acontece? Como nós já dissemos, é uma visão futurista do Apocalipse sobre os 144 mil na glorificação, que eles estarão junto com Cristo no retorno. Interessante que o sinal que eles têm na testa, mencionado em Apocalipse 7, que nós já estudamos, o selamento de 144 mil, se trata do nome do Pai e do nome do Cordeiro, Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro perfeito, um homem perfeito, sem pecados, que não nasceu do pecado original. Ele foi gerado diretamente no ventre da Virgem Maria pelo próprio Deus Pai. Por isso que ele é filho de Deus, né? Ele não é filho de Adão e Eva, como nós que já nascemos como seres corrompidos e decaídos. Ele não nasceu com a desvantagem do pecado original. Porém, tirando isso, ele foi homem como nós. Ele foi um homem perfeito que cumpriu toda a lei de Deus por nós, porque nós não temos essa capacidade para cumprir todos os mandamentos sem falha, embora eles sejam perfeitos, né? Porque nós não somos. Então, nós não vemos uma trindade na testa deles, mas Deus, o Pai e o Messias. Então, os 144 mil são 12 mil de cada tribo de Israel. Eles foram selados com o batismo em nome do Messias Yeshua. Yeshua significa Yahweh salva. Então trata-se da junção do nome de Deus com o adjetivo de salvação. Este é o selo espiritual dos 144 mil que irão pertencer ao Messias. E por que eles cantavam um novo cântico? Esse novo cântico significa o conhecimento da verdade.
um novo nascimento, a doutrina apostólica. Porque até o primeiro concerto era um cântico, o cântico de Moisés, da antiga aliança. O segundo concerto é um novo cântico, o cântico da salvação no Messias, na fé, na ressurreição do Messias. Então esse novo cântico significa a nova dimensão espiritual que os 144 mil vivenciaram na nova aliança. Nós sabemos que os 144 mil eles fazem parte daquele número de israelitas que são resgatados ainda dentro do concerto das 70 semanas de Daniel 9. Existe um concerto feito com o povo de Israel, contido na profecia das 70 semanas de anos, 490 anos em Daniel 9. O cordeiro fez o concerto de uma semana e na metade da semana ele é tirado. Na realidade, Cristo ele foi crucificado e morto numa quarta-feira. O Shabá do dia seguinte era um sábado cerimonial de Páscoa, tá? O pessoal confunde muito isso, achando que ele foi crucificado e morto na sexta-feira, sendo que não. Ele foi crucificado e morto na quarta-feira, quinta-feira foi Páscoa, sábado cerimonial, ele já estava no Sheol, sexta-feira ele estava no Sheol, 3 dias no seio da terra, e aí ele ressuscitou no sábado, 7º dia da semana, no final do sábado. Tanto que quando elas foram, as mulheres lá, Maria Madalena, foram no túmulo dele, no final do sábado, no começo do domingo, ele já não estava mais lá. Então, na semana que Cristo foi crucificado, houve 2 sábados. Um sábado cerimonial, Páscoa, Yom Kippur também era sábado cerimonial, existiam vários sábados cerimoniais, e outro sábado, o da ressurreição, sim, aí foi o 7º dia da semana, tá? Então esse é um engano que tem no sistema, na Igreja Católica, no protestantismo, de achar que ele morreu na sexta e ressuscitou no domingo, sendo que ele mesmo profetizou que ele ficaria 3 dias no seio da terra, como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Então ele cumpriu 3 dias e 3 noites também no Sheol. Então vamos lá. Interessante, o irmão Gilberto, ressaltar que então houveram 2 sábados na semana da crucificação e morte de nosso Senhor Jesus. 2 sábados. Como você bem disse, o primeiro sábado, que faz parte do sábado cerimonial da Páscoa, que caiu numa quinta-feira. Jesus morreu na Parasceve, véspera da Páscoa, não véspera de um sábado, 7º dia. Porque tem muita gente que fala, era dia da preparação e começava um sábado, né? Tá na nossa Bíblia. A falta desse conhecimento de que era a preparação da Páscoa fazem muitos acreditar que Jesus morreu numa sexta-feira. Não, Jesus ele morreu na quarta-feira, metade da semana literal e também profética. Ele morreu também na metade da última semana profética de Daniel, que são 7 anos. Olha que como Deus é caprichoso, perfeito em tudo que ele faz, né? A profecia cumpriu com uma precisão tão grande que deu exatamente na metade da semana literal, ou seja, ao pôr do sol da quarta-feira, ele foi sepultado, ele morreu e foi sepultado, e na metade dos 7 anos, quer dizer, 3 anos e meio de ministério de Jesus após o seu batismo, cumprindo também a última semana profética das 70 semanas de Daniel. Como é preciso o nosso Deus no cumprimento de tudo. Não deixa margem para qualquer tipo de acusação ou insinuação de que Yeshua ou Jesus não seja o Messias. Jesus é o Messias que cumpriu 3 dias e 3 noites no seio da terra. O que o sistema religioso prega de Jesus ter morrido numa sexta-feira e ressuscitar no domingo de manhã torna Jesus como um mentiroso, porque ele disse que ia ficar 3 dias e 3 noites. Se morreu numa sexta-feira, no final da sexta e restou no domingo de manhã,
segundo a tradição do sistema religioso, não dá 3 dias e 3 noites. Não completa. Faria de Jesus um mentiroso e não cumpriria o principal sinal da sua messianidade. Então os judeus teriam razão de não acreditar que Jesus é o Messias. Mas não, graças a Deus, Deus cumpriu toda a sua palavra. Jesus morreu na metade da semana literal e profética, ficou exatamente 72 horas no seio da terra, como ele mesmo profetizou, e no final do sábado, Mateus 28:1 ao verso 2, ele ressuscitou, cumprindo exatamente o que estava predito nas Escrituras. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Amém. Amém. Vou até colocar aqui Mateus 28:1, que é bem claro isso, ó. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, então no final do sábado, ainda não era domingo, era quase, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Aí, se você ver aqui no versículo 5, mas o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscas a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor já jazia. Então é impossível que ele tenha ressuscitado no domingo, porque no fim do sábado o anjo fala: olha, ele já não está mais aqui. Ele ressuscitou quase no final do sábado, entendeu? É muito claro. E em Marcos, se eu não me engano, a questão é de vírgula só. É uma questão só de vírgula. Eu não lembro se é Marcos 16, que o sistema tenta... Marcos 16, versículo 9. E havendo Jesus ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. É só uma questão de vírgula, que daí harmoniza com Mateus 28, verso 1. Lembrar, viu, irmão Gilberto? Lembrar que a contagem do dia, segundo a Bíblia, é pôr do sol, não é meia-noite. Lógico. Por isso que muitas pessoas não entendem, né? Não, perfeito. É no pôr do sol. Então Mateus já tira essa dúvida. Elas foram no final do sábado e os anjos falaram: ele não está aqui porque já ressuscitou. Então no final do sábado ele já tinha ressuscitado. Marcos 16, 9, no grego koiné, vocês têm que entender que não tinha vírgula. É assim, ó, e Jesus tendo ressuscitado, vírgula, na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente Maria Madalena. Só que quando elas apareceram na manhã do primeiro dia, que é quando começa o dia, quando nasce o sol, ele já não estava mais lá. Então não tem contradição entre Mateus 28:1 e Marcos 16:9, tá? É só uma questão de vírgula. Só questão de vírgula mesmo. Em Marcos, perfeito. Eu vou dar um... E viu, irmão Gilberto? Nós temos que comparar os evangelhos e notar que Jesus, o túmulo dele foi visitado mais de uma vez. Não foi uma única visita. As mulheres foram lá mais de uma vez. Né? Uma vem de madrugada, outra de manhã, outra no final do sábado, quer dizer, perto do pôr do sol do sábado, que foi o único evangelho que narra o momento exato da ressurreição de nosso Senhor Jesus, é o evangelho de Mateus, no capítulo 28, verso 1 ao 3. Os outros evangelhos, todas as visitas que ocorreram, já dizia que o corpo não estava mais lá, já estava removida a pedra do túmulo, não se sabia a que hora aconteceu. O único que relata o momento exato da ressurreição é Mateus 28, do verso 1 ao 3. Então Jesus cumpriu tudo certinho, conforme estava predito. E essas 70 semanas estão relacionadas também com 144 mil. Só quero dar um adendo sobre essas 70 semanas, um adendo rápido aqui. Que quem realiza o concerto, isso gera muita confusão. Quem realiza o concerto da última semana não é o anticristo, como é pregado na internet aí por esses youtubers malucos, né? Mas é o próprio Messias. Quem que pode remir os nossos pecados? Vamos ver aqui em Gálatas. O qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus Pai. Gálatas 1:4. Então está falando do sacrifício final e definitivo do Messias, tornando o sacrifício de animais nulos, tá?
Agora, se a gente pegar aqui Daniel 9, 26 e 27, eu juntei aqui de propósito os versículos, tá? A gente vai ler da forma correta. Na verdade, os códex, que são mais próximos dos papiros originais, eles não são separados por capítulos, por versículos. Isso foi feito posteriormente apenas para facilitar a leitura, para facilitar as referências. Então, como que nós devemos ler? Nós devemos ler normal, de forma contínua. Então, vocês vão entender que quem vai firmar a aliança é o próprio Messias. Eu vou ler aqui, ó, Daniel 9, 26 e 27. Vocês vão ler junto comigo. E depois das 72 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então ele está falando do Messias, ó. Será cortado o Messias, e ele firmará aliança com muitos por uma semana. Ele, o Messias. Você não tem como colocar outra pessoa aqui, outro personagem aqui. É uma coisa só. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Quem que pode fazer cessar o sacrifício de animais e a oblação, irmão Flávio? Somente o Messias é que com seu sangue e seu sacrifício é que tornou os sacrifícios de animais, as ofertas as ofertas, né? E no caso sacrifícios e oblação quitados, nulos. O anticristo não tem esse poder. Exatamente. Outra coisa, tem um detalhe aí, irmão Gilberto, muito importante, que passa despercebido por quem defende essa teoria do anticristo futuro. Aí diz que ele vai firmar o concerto por uma semana. É a última semana. Lembrando que as 70 semanas, elas são 70 semanas de concerto a favor de Israel, para Israel. E quem pode firmar o concerto e continuar o concerto é somente o Messias. Aí eles pregam, o anti-Messias, o anticristo, ele firma o concerto e quebra o concerto no metade da semana. Eles ensinam isso, que o anticristo vai quebrar o concerto na metade da semana. Mas aí não está dizendo que vai quebrar o concerto. Aí está dizendo que ele faz o concerto por uma semana. E na metade da semana, as ofertas, os sacrifícios, a oblação é quitado. Exatamente. Isso está referindo unicamente ao Messias. Quando a passagem diz, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta, significa quitar e realizar a expiação definitiva, descrita claramente no verso 24, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas. Como que o anticristo poderia dar fim ao pecado? Eu não entendo como que esses youtubers pregam um absurdo desses. Não tem o menor sentido. Quem fez essa interpretação, Gilberto, de que é o anticristo aí, a última semana, foi os jesuítas. Eles que inventaram essa história da última semana do anticristo, descolando, despregando das 70 semanas, sem qualquer autoridade bíblica, sem qualquer base bíblica, eles pegam e cortam a última semana das 70 e jogam para um período lá no futuro. Exato. Que é conhecido por teoria futurista. Mas não tem pé nem cabeça. Isso é uma violência com o texto bíblico. Isso é uma distorção do texto bíblico. Sim. E entra nessa contradição aí que você bem colocou. Como é que o anti-Messias vai dar fim aos pecados, vai dar quitar das ofertas e oblações? Eu tenho vergonha desses youtubers que pregam isso, cara. Eu sinto vergonha alheia por esses youtubers. Vocês sabem muito bem quem são esses grandes que pregam isso. Que estão esperando o anticristo,
que acham que o anticristo está descrito aqui em Daniel 9:27, porque quem tem poder de quitar sacrifícios e ofertas é somente o Messias e não o anticristo. As 70 semanas são de aliança e são contínuas, não podendo ser desmembradas. Uma nota aqui, ó. A interpretação que descola a última semana das 70 semanas para um suposto anticristo no final dos dias foi um artifício de interpretação trazida pelo padre jesuíta Francisco Riviera no século XVI, na época lá da Reforma Protestante, para tentar retirar o foco de cima do Papa. Porque o movimento protestante era muito óbvio que o anticristo era o papado, ninguém tinha a menor dúvida. Então veio esse padre jesuíta maçom, Francisco Riviera, e fez essa emenda aí, sei lá, essa aberração. Então, e essa visão jesuíta, depois ela foi amplamente divulgada no meio evangélico pela maçonaria. Por isso que o sistema religioso ele não tem mais esperança, tem que sair, não tem conserto, é uma tragédia o sistema religioso. Então, só reiterando aqui, Jesus morreu uma quarta-feira, portanto na metade da semana, sendo igualmente o cumprimento profético e literal. Olha que perfeito isso, olha como Deus é perfeito. Ele cumpriu de forma profética e literal, pois naquela semana houve 2 sábados, um na quinta-feira, sábado cerimonial da Páscoa, e outro no 7º dia da ressurreição. Mas eu vou dar seguimento aqui para a gente não atrasar, tá? Então, na outra metade da semana, o concerto ele ainda continua, e é nesse período apostólico que se dá o selamento dos 144 mil, naqueles mais ou menos uns 3 anos e meio, tal. E eles têm as características de serem primícias, quer dizer, primeira colheita. E eles não eram maculados, eram imaculados. Eram israelitas, tá? Praticavam a doutrina na sua maior pureza neste período apostólico. Então, portanto, aqui nós temos uma visão futurista da salvação desse grupo eleito, dos 144 mil, israelitas naturais, 12 mil de cada tribo. Nós temos uma live com o estudo completo dos 144 mil, quando nós analisamos Apocalipse 7. Tá na playlist, tá? Então, se vocês quiserem detalhes, é só assistir a live quando a gente trata de Apocalipse 7, que a gente vai falar absolutamente tudo sobre os 144 mil. Só vou pegar uma passagem de Romanos aqui, para vocês entenderem que eles foram separados por Deus, por meio da eleição. Aqui, ó, Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora neste tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Apesar dos judeus terem rejeitado ao Messias, Deus ele separou um remanescente para ele. Um remanescente pequeno, sim, perto dos milhões que existiam, né, de israelitas. Mas Deus, pela eleição da graça, ele separou esses 144 mil para serem perfeitos, imaculados, para serem as primícias. E depois que esses israelitas foram eleitos, foram separados, aí sim, com a rejeição da grande maioria, né, 99% rejeitando, aí sim a salvação passou para os gentios, que são a grande multidão. Nós também estudamos a grande multidão, tá bom? Então, irmão Gilberto. Oi. Convém lembrar algo muito importante, essa palavra primícias, né? Que é a primeira colheita. Nós vamos ver que foi no dia de Pentecostes, na festa das primícias, que foi cerca de 50 dias após a Páscoa, né? É que se dá a conversão já inicial de quase 3 mil almas dentre os israelitas que estavam presentes na festa de Pentecostes. Quando os apóstolos ali pregaram, quando Pedro fez aquela grande pregação ali, que se deu a conversão deles. Então, já na primeira colheita, na festa das primícias, que representava exatamente esta colheita dos judeus, colheita dos israelitas, foi numa festa de Pentecostes, para cumprir as escrituras, porque a festa de Pentecostes, ela tinha uma simbologia futurista do que aconteceria, né? Essa festa das primeiras colheitas representava os primeiros salvos
da nação de Israel, dentro do espaço das 70 semanas, da última semana de Daniel, do concerto com a nação de Israel, onde se dá a conversão de israelitas naturais, de judeus que estavam presentes de todas as nações naquele momento ali, aquela colheita das primícias. Já começa na festa de Pentecostes, e nós vamos ver ao longo do livro de Atos, milhares e milhares vão se convertendo ao Messias. Por isso que eles têm esse título, essa referência de serem primícias, incontaminados, comprados dentre os homens, né, para o Cordeiro. Foi essa colheita aí desses primeiros cristãos da era apostólica, dos 3 anos e meio restante da última semana das 70, após a morte de Cristo. Perfeito, irmão Flávio. Agora vamos dar seguimento para tratar do juízo se preparando nos céus. Versos 6 a 13. Eu vou ler novamente os 6 a 13 porque vale a pena, que a gente vai estudar esses versos agora. Pode falar. Só um parênteses, irmão Gilberto. E o príncipe que havia de vir, né, que vai destruir e assolar a cidade? Tito Vespasiano, 40 anos depois da morte do Messias, veio e destruiu, veio como inundação e assolação, destruindo o templo, a cidade e expulsando os judeus dali. Tito Vespasiano, o príncipe que havia de vir. Perfeito, ele causou uma grande tribulação, morreram, acho que chegou a morrer 1 milhão de judeus, ele destruiu o templo que eles consideravam indestrutível, não sobrou pedra sobre pedra, o imperador Tito. Jesus profetizou isso em Mateus 24, no começo, né, da profecia de Mateus 24, tá falando sobre isso. Depois, no final... O príncipe que havia de vir. Depois, no final de Mateus 24, ele tá falando da volta dele, mas no começo ele tá falando sobre o ano 70. Exatamente o que o irmão Flávio falou, mais ou menos 40 anos depois. É isso aí. Então, vamos focar agora nos versos 6 a 13, e a gente vai estudar isso aqui que é bem interessante, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. E outro anjo seguiu dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua fornicação. E seguiu-os o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem. E aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Novo Testamento falando reiteradamente sobre a guarda dos mandamentos, tá? Que o meio protestante abomina, né, guardar mandamento. E ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então, vocês estão percebendo que está sendo preparada o juízo de Deus nos céus. Chegou a hora, temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Está anunciando o juízo, está anunciando o dia do Senhor. Então, nós temos duas opções: adorar aquele que fez o céu e a terra, né? Cumprir o primeiro mandamento de verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o nosso entendimento, guardar os mandamentos, inclusive o quarto, né? O quarto foi, o lembra-te do sábado foi substituído por lembra-te do dízimo, sendo que nunca existiu dízimo em dinheiro. Por isso que o protestantismo é o falso profeta do Apocalipse. Embora todo o sistema religioso seja um falso profeta, ele está totalmente corrompido. Então vamos analisar aqui, ó. Esse é um período que compreende desde a Igreja Apostólica Primitiva, pregando o Evangelho Eterno e adoração a um único Deus Criador,
Reparem que aquele está no singular, provando a unicidade de Deus, ou seja, que é um único Deus e esse Deus é o Pai. Inclusive, ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Criador de todas as coisas. Vocês vão entender, ó. Adorai aquele que fez o céu, a terra. Não está falando de trindade, de... Não tem outra pessoa aqui. Somente Deus, ele é eterno e atemporal em si mesmo. Ele pode te conceder a vida eterna, mas só ele tem a eternidade em si próprio. Ele é antes de tudo. Então, vamos pegar passagens bíblicas para nós entendermos se ele é o único e se ele estava sozinho ou não na criação. Vamos pegar aqui Isaías 44, 24. Assim diz o Senhor teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço tudo sozinho. Só que, ó, a Bíblia está dizendo. Voltando aqui que acabou saindo da tela. Eu sou o Senhor que faço tudo sozinho. Estendo os céus, espraio a terra por mim mesmo. Podem conferir na Bíblia de vocês. Aqui, ó, Isaías 44, 24. Então, o próprio Deus, ele está declarando que ele faz tudo sozinho. Não existe uma trindade, ele não é trino, ele é único. A Bíblia ressalta muito isso, a gente já vai ver. Agora, se você for para Jó 9:8, o que sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Mais uma vez, ó, a Bíblia ressaltando claramente. Sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar. Então, a gente vai dar sequência aqui nessas 3 mensagens angelicais, porque nós vimos que apareceram 3 anjos, certo? Aqui, ó. Aqui tá falando do terceiro anjo. Então apareceram 3 anjos. Então vamos explicar o que são essas 3 mensagens angelicais, desses versos aqui, 6 a 13. A primeira mensagem é justamente monoteísmo... Posso fazer uma... Claro. Fazer um parênteses aqui sobre as 3 mensagens angelicais, né? A primeira mensagem, ela é o âmago e o centro da revelação do Criador, que ele é um só. Ele que criou todas as coisas e fala aí de estender o céu, né? Nessa passagem que nós lemos de Isaías, capítulo 44, versículo 24, né? Que o céu foi estendido, como que esticado, né? Eu tenho a Bíblia aqui católica, irmão Gilberto, que fala novamente de Deus criar e estender os céus. Aqui no Isaías capítulo 40, versículo 22 dessa Bíblia católica, nessa Bíblia, inclusive, aparece aquela figura da terra plana, com um domo, né, com as estrelas, o sol e a lua dentro do firmamento, tudo, né, tem uma figura. Mas aqui diz assim, verso 22, ele tem o trono acima do círculo da terra, cujos habitantes parecem gafanhotos. Ele estende o céu como um véu e o estica como tenda de moradia. Olha que interessante, ele sozinho esticou o céu, lá em Isaías 44, 24, e aqui em Isaías 40, 22, nessa Bíblia católica, fala que os céus foram estendidos como um véu, formando uma tenda, né? Uma prova do Criador da Terra plana. Ele é o único Criador. Deus estava sozinho criando a Terra, não era uma trindade. Essa primeira mensagem angelical, ela está relacionada com a revelação principal de que há um único Deus, indivisível, individual, de eternidade passada, eternidade futura, criador dos céus e da terra. Somente ele criou os céus e a terra. Esta é a principal mensagem que vai eclodir e começar com toda a força, com toda a pureza, no período apostólico, até a grande apostasia que foi profetizada pelos apóstolos, que vai ocorrer lá no Concílio de Nicéia. A igreja, ela vai trazer essa primeira mensagem angelical da unicidade de Deus, do monoteísmo bíblico. Então vamos confirmar aqui
essa primeira mensagem angelical, monoteísmo e evangelho eterno. Vamos pegar algumas passagens bíblicas que eu separei para vocês, para a gente entender se Deus ele é único ou se ele é trino, né? Membro de uma trindade, alguma coisa assim. Então, Deuteronômio 6,4, a própria marca de Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, vocês estão vendo aqui na tela. Vou até ampliar mais. Deuteronômio 6,4, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Tanto que o próprio senhorio do Senhor Jesus Cristo foi conferido por Deus, tá? Isso a Bíblia deixa claramente. O senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo foi atribuído por Deus. Correto, irmão Flávio? Sim, exatamente. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, a quem vós crucificaste no madeiro, Deus o ressuscitou dentre os mortos, tornando Senhor e Messias. Então, até o título de Senhor, a soberania que Jesus recebeu como nosso Messias, ele recebeu de alguém maior do que ele, o Pai. Tanto que ele falou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quem deu esse poder nos céus e na terra para Jesus? Alguém maior do que ele mesmo falou, o Pai é maior do que eu. Isso a Trindade nega, a Trindade obscurece essa verdade da unicidade do monoteísmo bíblico. Estou dando sequência aqui. Irmão Gilberto, oi. Convém frisar disso que você está falando aí, do monoteísmo bíblico, né? Que Trindade não tem vez na Bíblia, a importante frase e palavra de nosso Senhor Jesus sobre a vida eterna, né? Lá em João 17, verso 3. Exatamente, é isso que a gente vai falar agora, ó. João 17, 3. É importante frisar isso aí, porque no Apocalipse 14 fala, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Algumas versões não falam fé em Jesus, fala fé de Jesus. Nós vamos depois meditar bem sobre a diferença da fé em Jesus, da fé de Jesus. Mas João 17,3. João 17,3. E a vida eterna é essa. Vejam a importância, pessoal. Isso implica na eternidade, na salvação. Esse entendimento, ele implica na salvação. Vocês têm que sair da matrix da Trindade. Isso aí é praticamente a marca da besta. E a vida eterna é essa, que te conheçam, a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, isso é fundamental para a nossa salvação. Olha como começa esse versículo. E a vida eterna é essa, que te conheço a ti, por único Deus verdadeiro. Único, de novo está escrito único. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Temos mais passagens. Marcos 12:32. Muito bem, mestre, disse o homem. Está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Olha aqui, ó. Muito bom, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e não existe outro além dele. 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Há um só Deus, o Pai. Vou destacar aqui. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, para qual são todas as coisas e nós por eles. Então há um só Deus, de novo, e um só Senhor, Jesus Cristo. Aqui está diferenciando e destacando o único Deus. Em Judas, na Bíblia King James, que ela é um pouco menos voltada para a Trindade, embora não seja perfeita, é a Bíblia que a gente sorteia, tá? A Bíblia King James Fiel de 1611. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos que convertem a graça do nosso Deus em lascívia, e negam o único Senhor Deus,
e nosso Senhor Jesus Cristo. Olha isso. E negam o único Senhor Deus. O protestantismo nega o único Senhor Deus. O catolicismo nega o único Senhor Deus. E nosso Senhor importante, Jesus... irmão Gilberto, essa parte que nós estamos agora falando, né, que é a vida eterna. Jesus definiu como vida eterna, que reconheço a ti só. A ti é um, só é um. Como o único Deus verdadeiro, o único também é um. Quer dizer, de forma muito clara, mostrando e provando a unicidade, a indivisibilidade do único Deus e Pai de nosso Senhor Jesus. Importante, irmão Gilberto, nós frisarmos aqui que a besta, ela procuraria mudar os tempos e a lei. E ela também blasfemaria o tabernáculo de Deus e os seus habitantes, e ela perseguiria o verdadeiro povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Então, tem versões que aparece a fé de Jesus. O que Jesus cria em termos de Deus? Um único Deus, como você mesmo mostrou aí em Marcos. Quando ele foi interpelado por um escriba, mestre, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, é o maior mandamento. E semelhantemente a esse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E aí houve um acordo entre o escriba, que era judeu, monoteísta, com Jesus. Ele falou: bem respondeste, mestre, com propriedade falaste, que há um só Deus e não há outro além dele. Olha lá. E Jesus concordou com ele. Ele falou: você não está longe do reino de Deus, você está perto. Quer dizer, qual que era a fé de Jesus? Era uma fé monoteísta. A fé de Jesus não era trinitária. A fé de Jesus era que o Pai era o único Deus dele. Tanto que ele falou para Maria, depois de ressuscitado: não me detenhas, porque subo para o meu Pai, vosso Pai. Meu Deus, vosso Deus. Jesus chama o Pai do Deus dele, o único Deus dele, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Outra coisa que eles fizeram também, para poder ocultar a unicidade de Deus, trocar o nome de Deus pela palavra Adonai, Senhor, você vê que as Bíblias, de um modo geral, elas não trazem o nome de Deus. Só a Bíblia de Jerusalém, que restaurou o nome de Deus, Yahvé, bendito seja o seu nome, mostrando que há um único Deus. Quando você dá o nome próprio do eterno Criador, ao invés de Senhor, que as Bíblias trazem Senhor, Yahweh, você está revelando que este Deus é único, tem um nome próprio, e inclusive o nome de Deus, o seu próprio significado já é monoteísta. Eu sou o que existo por mim mesmo. Quer dizer, já está mostrando que é um único Deus. Isso é tão claro na Bíblia que eles deram um jeito de ocultar. Trocaram o nome de Deus por Senhor. Aí a pessoa que já está com a trindade na cabeça, da Matrix, ela não sabe se está se referindo ao Senhor Deus, o Pai, ou ao Senhor Jesus. Porque ambos são Senhor, Disse o Senhor ao meu Senhor. Há um Senhor acima de um outro Senhor. O Deus Pai é Senhor de Jesus. E Jesus é nosso Senhor porque Deus o Pai o fez ele Senhor, lá em Atos 2,36. E a Bíblia fala então, que Deus é a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça da igreja, bem, dos homens, mas... Coríntios 11, Agora, mais uma passagem aqui, Ao único Deus sábio, em Judas 1,25 também. Ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja a glória, a majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, João 5,44. Como vocês podem crer se aceitam glória um dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Mais uma aqui, João... E foi Jesus que falou isso. Jesus que falou isso. Foi o próprio Messias que falou isso. A glória do único Deus.
Aqui, ó. A fé de Jesus, meu irmão Gilberto. Você tá vendo aí a fé de Jesus? A fé de Jesus. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Ele não falou do Deus trino, pô. João 5,44. Quanto... Pois é. A Bíblia é tão clara. Agora, irmão Gilberto, você sabe que nenhuma passagem da Bíblia está falando daquele assunto naquele local por acaso, né? Por que será que a primeira mensagem angelical, ela exalta o Criador, a sua unicidade, e depois vem falar da besta, a marca da besta, a imagem da besta? Provavelmente porque a mensagem da besta, a doutrina da Babilônia, ela nega, ela obscurece esta verdade do único Deus. Por isso que nós vamos ver exatamente esse contraste da primeira mensagem angelical, a segunda mensagem angelical, já advertindo sobre adorar a besta, a imagem da besta, aceitar os dogmas da Babilônia. Tá tendo uma confusão no chat, irmão Flávio. Jesus, ele não foi adorado, tanto que na tentação do deserto, ele fala para Satanás adorar somente a Deus. É questão de tradução do grego. Você pode se prostrar... É questão da palavra, né? A palavra proskenos. Proskenos, que significa encurvar-se em respeito. É diferente de adorar, que é a palavra latria. Se Jesus aparecer na sua frente, você pode se prostrar, você pode se ajoelhar para ele, porque ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Isso que significa Cristo, entendeu? Então você pode se prostrar, você pode se ajoelhar, você pode... Só que assim, no grego não existe a palavra adoração para Jesus. E o próprio Jesus falou isso para Satanás: adorarás somente a Deus. Então, quem acha que Jesus foi adorado, no sentido de adoração, infelizmente não está seguindo nem o que o próprio Jesus falou para Satanás, na tentação do deserto, e também não fez um estudo um pouquinho mais apurado, né? Não procurou ver qual que era a palavra no original, tal. Ficou só com o que o pastor lá que pede o dízimo falou. Ficou só totalmente limitado ao pastor coletor de dízimo. Romanos... Tem que ser bereano, né, irmão Gilberto? Tem que ser bereano para poder entender essas coisas. É quem investiga a Bíblia todos os dias, comparando uma coisa com a outra, para se chegar à causa, né? Exatamente. Se não for bereano, a pessoa fica presa no engano do sistema. Exatamente. Aqui, ó, Romanos 16, 27. Ao único Deus sábio seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo é o mediador, ao único Deus sábio. Mais uma vez, a Bíblia falando em único Deus. E a besta, né, o Sacro Império Romano, falando em trindade. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso é do catecismo católico. Ele foi inserido em Mateus 28, 19, bem depois. Tanto que não existe batismo em Atos em nome da trindade. Todos os batismos da Bíblia são somente em nome do Senhor Jesus. Mas tudo isso está na apostila, a gente não vai se alongar nisso, porque tudo isso está na apostila da Trindade, ela tem umas 25 páginas, então todas as dúvidas que vocês estão perguntando no chat estão devidamente respondidas na apostila. Baixem a apostila, estudem e vocês vão entender a verdade. Só existe uma única verdade, e ela não está no sistema religioso. É impossível que você consiga a verdade no sistema jesuíta maçônico coletor de dinheiro. Não existe essa possibilidade. O Fúria da Noite perguntou, pelo que eu estou vendo, só os 144 mil é que vão ser salvos. Não. Em Apocalipse 15:1, que será a matéria de estudo do próxima live, se Deus nos permitir, fala da grande multidão de todas as tribos, línguas, povos e nações dos salvos. Não é só os 144 mil. Os 144 mil vai ser uma comitiva especial de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai reinar em Jerusalém, lá em Sião. Mas vai haver também uma classe que foi comprada de todas as tribos, de todas as nações, de povos e línguas, que é a igreja formada por gentios,
que também será uma classe sacerdotal de reis sobre a terra durante o milênio, são os salvos da grande multidão. Perfeito. Não é só os 144 mil. Mas viu, irmão Gilberto, no âmago da questão da mensagem angelical, que eu falei que eu ia explicar uma questão da fé em Jesus e da fé de Jesus. A Bíblia revisada Ferreira de Almeida, ela fala a fé de Jesus. Porque você pode até perguntar, né? Vamos supor, se você encontrar um sujeito saindo do bar, todo bebum, né? E com a vida toda miserável lá, e você perguntar, mas você tem fé em Jesus? Talvez até meio com a língua enrolada, ela fala, eu tenho fé em Jesus, sim, né? O bebum lá do bar mesmo, né? Com a vida toda destruída, se você perguntar se ele tem fé em Jesus, ele fala, eu tenho fé em Jesus. Então, ter fé em Jesus, muita gente tem. Muita gente tem. Mas ter a fé de Jesus, aí a coisa é mais rara. Porque daí você não está falando apenas em acreditar em Jesus, você está falando de ter o mesmo pensamento, a mesma doutrina, crer como Jesus cria, ter a mesma fé dele, a fé de Jesus. E nesse contexto, eu acredito que é o que realmente seria a tradução da Bíblia revisada, né? A fé de Jesus seria mais correto. Nós não temos que ter apenas fé em Jesus. Melhor que isso, nós temos que ter a fé de Jesus. Crer como ele cria, ele era monoteísta. Ensinar como ele ensinava, ter a mesma fé dele. Isso é que caracteriza o verdadeiro povo de Deus, os verdadeiros adoradores, e guardar os mandamentos de Deus, né? Então vamos dar sequência, irmão Flávio, já são 10h10 aqui, né? Vamos dar sequência no estudo, falar sobre a segunda mensagem angelical, o juízo de Deus sobre a grande Babilônia. Então, em Daniel 7,26, é falado a respeito da diminuição do poder da besta. O anticristo, ele perde o seu poder, e isso se dá a partir do século XVIII, com a queda do poder papal. O anticristo é o sistema papal, né? E o papa é a boca que fala muitas blasfêmias, é o representante humano. Então, o que aconteceu na Revolução Francesa, que durou de 1789 a 1799? Houve o enfraquecimento do poder papal. Em agosto de 1790, foi votada a Constituição Civil do Clero, separando a Igreja e Estado e transformando os clérigos em assalariados do governo, a quem deviam obediência. Antigamente era o contrário. O Papa ele tinha todo o poder, né? Político, econômico, poder religioso. Ele estava acima, nós vimos na live anterior, que ele estava acima dos imperadores. Ele chegou a humilhar assim mesmo imperadores. Isso vocês podem confirmar na live anterior. E agora começou uma reversão disso. Então, essa Constituição Civil do Clero determinava também que os bispos e padres da paróquia seriam eleitos por todos os eleitores, independentemente de filiação religiosa. O Papa ele se opôs a isso. Os clérigos deveriam jurar a nova Constituição. Os que o fizeram ficaram conhecidos como juramentados. Os que se recusaram passaram a ser chamados de refratários e engrossaram o campo da contra-revolução, procurando frear o movimento popular, a Assembleia Nacional Constituinte, pela lei de Le Chapelier. Proibiu associações e coalizões profissionais, sindicatos sob pena de morte. Porém, então já teve um enfraquecimento a partir de agosto de 1790. Porém, em 1798, houve a queda do poder político papal com as guerras de Napoleão Bonaparte e a prisão do Papa Pio VI, que morreu no ano seguinte. Então, aqui teve um enfraquecimento grande desse poder da besta. O papado, como nós sabemos, ele não foi destruído totalmente. Ele ainda existe,
mas se estabeleceu um juízo permitido por Deus, como está narrado em Daniel 7:26. No versículo 25 é dito que: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Isso aqui nós já estudamos, os 1260 anos. Nos versículos 26 e 27 temos que: mas o juízo será estabelecido. Então isso é profético. O juízo será estabelecido. E eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão, ele obedecerão. Então eles vão enfraquecer, e finalmente o reino será dado a Cristo. Cristo vai ser o rei por toda a eternidade. E foi estabelecido, uma nota aqui, foi estabelecido um tribunal de juízo sobre a ponta pequena, com a diminuição desse poder desde o século XVIII até os dias de hoje. O papado, o Vaticano, aqui aquele chifre na ponta pequena. Então nós temos aí o último suspiro da besta, no caso do poder papal, que está narrado no capítulo 17 de Apocalipse. Nós ainda vamos estudar Apocalipse 17, que é bastante impressionante. Mas desde então, desde o século XVIII, o poder papal ele nunca mais assumiu aquele mesmo poder que tinha durante o Sacro Império Romano. Nós estudamos a besta que subiu da terra, Apocalipse 13, de 11 em diante, a última live, tá? Então eles tinham um poder extremo, né, para fazer o que eles quisessem, época da Santa Inquisição, tal. Nunca mais foi assim. Ainda existe, mas o poder está reduzido. Podemos notar que os quadros e pinturas dos papas durante a Idade Média, ou seja, no auge do poder, eles apareciam pomposos, soberbos e com olhares altivos. Contudo, depois da queda do Papa, a partir de Napoleão Bonaparte, em 1798, que nós vimos acima, as fotos dos papas elas são todas humildes, com caras de coitado. Isso é nitidamente constatado nessa sequência papal. Eu não consegui separar para vocês as fotos. Aqui a gente colocou papas da Idade Média, mas tem uns papas bem humildes, assim, com cara de coitado, que é depois de Napoleão, né? Depois da prisão e morte do Papa Pio VI. E antes eles apareciam totalmente soberbos, poderosos. Então vocês podem fazer essa pesquisa. É bem diferente os quadros, as fotos. Aqui a gente está vendo algumas fotos, mas eu não consegui ter tempo para fazer uma separação. Esse é anterior, esse é posterior. Mas isso vocês podem pesquisar e verificar com facilidade. É muito diferente as pinturas, é até uma curiosidade. Então nós podemos constatar nitidamente isso antes e depois da queda por Napoleão Bonaparte. Portanto, se estabeleceu um juízo sobre a besta com redução de seu poder. Houve uma tentativa de reassumir o poder em 1929 com o Decreto de Latrão, onde Benito Mussolini pagou uma grande soma de dinheiro para a Igreja romana. Dinheiro este que a Igreja reclamava ter perdido com a queda do século XVIII. E concedeu também a cidade do Vaticano para o papado e o castelo de Randolph. Nessa tentativa de reassumir esse poder, nós temos 7 papas reis, desde o Papa Pio VI até hoje. Então, até hoje o Papa Francisco, né? Então, 7 papas reis, uma sequência de 7 papas reis, 7 papas presidentes do Vaticano. A 8ª cabeça do falada no Apocalipse será provavelmente a Alemanha ou França junto com a Europa. Então eles darão apoio à besta na volta de Jesus. Como nós falamos acima, o Apocalipse 14 é praticamente futurista, tratando do juízo sobre a besta, a queda de Babilônia, desde o século XVIII, com o poder papal sendo diminuído até aqui. Então todos os escândalos, todas as mentiras da Babilônia foram expostas, foram colocadas à vista.
Muitos escândalos já estão aparecendo sobre o Papa. Nós mostramos na live anterior e nós vamos mostrar também em Apocalipse 17. Né, esses escândalos sexuais, de pedofilia, de homossexualismo. Muitos escândalos já apareceram na igreja, nos bispos. Aquele terceiro homem lá do Papa também que foi preso por ter abusado de não sei quantas crianças. Mas daqui pra frente eles vão ser cada vez mais expostos. O Papa Francisco, ele inclusive está sendo rejeitado por muitos católicos, né? Ele tá beijando até na boca dos muçulmanos. Isso nós mostramos na live anterior. Pode falar, irmão Flávio. Então, nós vemos também que o Papa Bento XVI, ele saiu em circunstâncias bem estranhas, né? Ele teve que abdicar do título de Papa, agora ele é Papa Emérito, e ao que se sabe, foi uma chantagem dos globalistas para colocar um Papa que atendesse melhor os interesses dos globalistas, que foi o caso do Papa Francisco, né? O Papa Francisco, ele atende melhor a agenda globalista, mas o Papa Bento XVI, ele estava sendo acusado de várias coisas, de ter feito vista grossa, até mesmo ocultado e dificultado que os pecados de pedofilia dentro da Igreja Romana fossem resolvidos. Ele mesmo foi acusado de pecado homossexual, né, de ele ser homossexual. E, pelo que se sabe, ele estava sendo chantageado a sair do pontificado dele para dar lugar a esse outro Papa que atende a agenda globalista. E talvez o motivo da chantagem seria expor até as vergonhas e escândalos dele mesmo neste questão sexual aí, né? Então a gente vê que Babilônia está assim, como diz Apocalipse 18, que também será estudado em lives futuras, se tornou coito de toda ave aborrecível, de todo espírito imundo aborrecido, né? Aborrecível, né? A Babilônia. E eu tenho uma revista aqui que fala sobre os escândalos do Vaticano com dinheiro, escândalos sexuais, essa intriga que houve entre o Papa Francisco e os mais conservadores, né, do cardeal Miller, por exemplo. Tem o cardeal Miller, que praticamente foi excomungado pelo Papa, porque ele está acusando que esse Papa é um falso profeta, né? Outros cardeais. Então está uma luta interna, uma briga interna muito forte e que já tem aparecido muitas coisas, né? Tem vindo à tona. Babilônia tem se tornado morada mesmo de tudo quanto é tipo de espírito imundo, de ave aborrecível e imunda, né? Tudo isso vem dentro desse juízo da mensagem angelical, porque Babilônia é responsável pela doutrina da apostasia, né? Pelos falsos ensinos, trindade, morar no céu, imortalidade da alma, cobrança de dinheiro, né? Pecado de sexuais, um monte de coisas pesam sobre Babilônia, e esses anjos estão fazendo advertência àqueles que aceitam as doutrinas da besta, né? Vão sofrer juízo de Deus, em contraste ao verdadeiro monoteísmo e a verdadeira doutrina e a verdadeira fé dos santos, do Altíssimo. Perfeito. A gente colocou uma imagem horrível aqui do Papa beijando um líder islâmico, que a gente tinha mostrado nas lives anteriores, mas depois em Apocalipse 17 a gente pode mostrar mais algumas coisas sobre esse Papa, que até os próprios católicos estão bem desconfiados deles. Muitos estão achando que ele é realmente que ele não é cristão, né? Muitos católicos estão reclamando dele. Espero que as pessoas possam acordar e sair do engano, sair do sistema. Eu tô vendo muitas perguntas no chat. Pô, fui ensinado errado no sistema religioso? Sim, você foi ensinado errado no sistema religioso. O sistema religioso não tem interesse nenhum em pregar a verdade bíblica.
Ele tem interesse em arrancar seu dinheiro e te manter como cliente. Só isso. O sistema do falso profeta, que seria o sistema protestante, as igrejas evangélicas, eles misturam verdades com mentiras. Eles falam contra a Babilônia, mas eles têm ensino de Babilônia. É incrível como que a coisa é complexa. Se a pessoa não pedir a direção de Deus e estudar a Bíblia com afinco, buscando a salvação nela, ela vai ficar na malha do falso profeta. Porque o sistema do falso profeta ele é muito forte em termos de enganar. Porque ele prega algumas verdades da Bíblia misturado com mentiras de Babilônia. E aí engana mais fortemente as pessoas, né? É uma lavagem cerebral mesmo que faz nas pessoas. Por isso que o sistema religioso, principalmente a parte protestante, que saiu do romanismo, é considerado o sistema do falso profeta. Exatamente. Eles adoram o Deus Sol, né? Vocês estão vendo o Papa levantando o Deus Sol, por isso que eles guardam o Sunday, dia do Sol, domingo. Por isso que eles defendem esses os pastores famosos, aí Augustus Nicodemos, esse Michelson Borges, todos esses saem a mando da maçonaria em defesa do sistema heliocêntrico. Dá nojo de ver esses pastores aí saindo em defesa do Deus Sol, de Satanás, do sistema heliocêntrico. Natal, né, irmão Gilberto? Como que é forte, né? O espírito de Natal, esse comprometimento com essa festa pagã, idólatra de adoração ao sol. Não, as igrejas montam árvore de Natal, as protestantes chegam a montar árvore de Natal, comemorar. Não, vocês têm que comemorar sim, embora Jesus não tenha nascido nessa data, é importante comemorar. Importante o quê? É uma festa pagã. Putz, é um negócio horrível. Jesus não nasceu no inverno do hemisfério norte. Os animais estavam soltos, né, no pasto. Se fosse inverno, se fosse 25 de dezembro, os animais teriam que estar recolhidos no celeiro quando ele nasceu. Falta total. Era muito frio no mês de Quisleu, né? Que é o mês, o último mês do calendário hebraico, né? É muito frio lá. E como que estavam os pastores pastoreando de noite as ovelhas, e vieram os anjos anunciando o nascimento do Messias. Não podia ser no inverno. Então, até por uma questão climática, né? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E 25 de dezembro está aí nos anais históricos, a própria Igreja Romana, Católica Romana, confessa que era o aniversário do Sol Invicto, né? Dos adoradores do Sol, os heliocentristas. Constantino era heliocentrista, o verdadeiro patrono e fundador da Igreja Católica Romana é Flávio Valérios Constantino I, ou Constantino Grande, um adorador do Sol. E o Natal, 25 de dezembro, as Saturnálias, que era feito de noite, meia-noite, né? Verdadeiras comilanças, orgias, que até hoje é representado com a ceia de Natal, que é um reflexo das Saturnálias romanas. Então, uma mistura de paganismo com uma capa falsa de cristianismo. E engana todos os habitantes da Terra, porque até pagãos, até bruxas, até pessoas não cristãs comemoram 25 de dezembro. É uma coisa... É um espírito de invasão no mundo inteiro. É incrível como que o Natal é sedutor e engana todo mundo, né? Exatamente. O próprio plenário do Vaticano é a imagem da serpente. Aqui a gente pode... Tá tão claro, tá tão óbvio, não sei como as pessoas não enxergam. É uma serpente perfeita aqui o plenário do Vaticano. Isso nós mostramos nas lives anteriores também. Hoje nem é o foco, só porque tem muitas pessoas novas, a gente tá em quase 300 pessoas aqui na live, então a gente tá dando só esse adendo. Mas vamos prosseguir aqui com o estudo para a gente cumprir tudo hoje ainda. Então vamos falar sobre a terceira mensagem angelical. Fala sobre as pessoas aceitarem a marca ou a imagem ou qualquer coisa advinda da besta,
e que essas pessoas serão submetidas ao juízo de Deus. Aquelas que aceitarem as doutrinas da besta, que é uma marca espiritual, irão sofrer o juízo de Deus. Então, o versículo 12 de Apocalipse 14 mostra qual que é o verdadeiro povo de Deus. Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que isso guardar os mandamentos pro protestantismo é uma abominação, né? Porém, estamos vendo aqui no Novíssimo Testamento, né? No último livro do Novo Testamento. Então, caracteriza o verdadeiro povo de Deus, a guarda dos mandamentos de Deus, todos eles. O apóstolo Paulo não revogou nenhum. Isso é uma mentira do sistema protestante. Então, o que caracteriza o verdadeiro povo de Deus? Voltando, a guarda dos mandamentos de Deus, de todos, o verdadeiro monoteísmo e a fé no Messias, Yeshua, Jesus, conforme dito nas Escrituras. Você tem que crer em Cristo conforme está exatamente na Bíblia e não conforme é pregado nas igrejas. E essa voz vai dizer... Até perguntaria aqui, irmão Gilberto, se uma igreja que guarda o sábado, mas crê na Trindade, ela pode ser considerada uma igreja que está guardando os mandamentos de Deus? Não, óbvio que não. Óbvio que não. É uma seita. Simplesmente é uma seita. Porque não basta só guardar o sábado. O sábado faz parte dos 10 mandamentos. Mas o verdadeiro monoteísmo bíblico também, né? Não terás outros deuses diante de mim. Se aceita a trindade do romanismo, está violando o primeiro grande mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Exato, porque mesmo Satanás ele veio com meias verdades na tentação do deserto. Ele falou para Cristo, né? Deus não vai te deixar tropeçar, né? Pule daqui que os anjos te pegarão. Ele citou passagens bíblicas, Salmos 91. Então, só que Jesus falou, também está escrito. Satanás falou, está escrito. Ele não vai te deixar tropeçar, os seus anjos vão te salvar, tal. Mas Jesus falou, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, o que Satanás falou não chegou a ser uma mentira, mas foi uma meia-verdade, porque ele falou uma passagem realmente bíblica, mas num contexto que não se encaixava. Quando ele falou para transformar as pedras em pão para comer, também não parecia ser uma coisa ruim. O Senhor é teu pastor, nada te faltará. Então por que eu não posso transformar pedra em pão? É isso que o sistema religioso faz. Ele traz meias verdades que levam à morte, que levam à condenação, entendeu? Eles falam, tá vendo? Tá aqui na Bíblia. Satanás fez isso. Tá escrito. Tá aqui na Bíblia. Satanás fez isso. Mostrou. Tá escrito. Eu não tô mentindo. Só que usou de uma forma errada. De uma forma distorcida. Fora de contexto. Então é isso que o sistema religioso faz com vocês. Com a cabeça de vocês. De todo mundo, né? Eu já fui bastante enganado também. Mas graças a Deus eu consegui sair do engano. Essa é a ordem de Apocalipse 18. Sai dela, povo meu, para que não incorras nos seus pecados. Os pecados chegam até o céu. Então eu consegui sair, graças a Deus. Pessoal que está fazendo discipulado conseguiu sair. Já tem umas 500 ou 600 pessoas fazendo discipulado, sendo batizados de forma bíblica, em nome do Senhor Jesus Cristo, que conseguiram deixar o engano. A gente está recebendo dezenas de mensagens por dia, e-mails de pessoas agradecendo a libertação, né? Mas nós não somos nada, nós somos apenas servos, instrumentos do Altíssimo, né? A gente sempre ora por o Espírito Santo nos inspirar para que a gente possa pregar a verdade mais pura, a palavra mesmo. Então nós somos apenas instrumentos aí que a gente está colaborando um pouquinho com a obra. E a gente fica contente quando nós vemos esses depoimentos das pessoas que estavam há 20, 30 anos presas no sistema religioso, no engano, que nunca realmente entenderam a Bíblia. Então nós falamos a característica do povo de Deus, de guarda dos mandamentos, que é o verdadeiro monoteísmo, a fé em Cristo, Cristo homem, né? O único mediador entre Deus e os homens, conforme dito nas Escrituras. E essa voz vai dizer, aqui o versículo 13, fala sobre os mortos no Senhor.
E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Então nós sabemos que durante o Sacro Império Romano, eles mataram muitas pessoas que não se submeteram ao poder papal, ao anticristo. E aqui nós temos uma mensagem de consolo para aqueles que morrem na fé, porque as suas obras os acompanham. Então aqui tem uma bem-aventurança, ó, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. As suas obras os seguem. Então tem uma promessa aqui para aqueles que foram fiéis. Agora nós vamos tratar da volta do nosso Senhor Jesus, do juízo de Deus, da ira de Deus e da volta de Jesus. Versículos 14 a 20, que vai ser a conclusão do nosso estudo. E concluindo o nosso estudo, a gente já vai partir para o sorteio da Bíblia. Então, como nós lemos no comecinho da live, a gente vai ler novamente só esses versículos aqui, esses 6 versículos, e a gente já vai partir para esse estudo final do capítulo, tá bom? E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. E o outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e cega, a hora de cegar te é vinda, porque já a seara da terra está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo, que está no céu, outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Colhe, né? E colhe os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Ou, como está aqui na NVI, vou ler o finalzinho só. Chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Aqui está mais fácil de entender. Então vamos interpretar esta parte aqui, né? A parte final do capítulo 14, versículos 14 a 20, o encerramento. Então, desde a queda... Mas exatamente é 288 quilômetros, né? Um estádio tem em torno de 180 metros, seria então 1.600 vezes 180, 288 quilômetros. Exatamente. Aqui foi arredondado, né? Na NVI, eles colocaram cerca de 300, que seria esses 288, né? Então, cerca de 300 quilômetros. O irmão Flávio deu a medida exata aqui pra gente. Então, desde a queda do poder papal até agora, está sendo preparado em todo o mundo o processo de separação entre os verdadeiros adoradores e os falsos, entre o trigo e o joio, entre as ovelhas e os bodes. Vocês podem perceber que essa separação está cada vez mais nítida, né? Até essa questão da terra plana. Os bodes eles não conseguem aceitar a cosmologia bíblica, porque eles odeiam o que é de Deus. Então eles não conseguem aceitar que a Terra, que não existe exploração espacial, que a Terra ela é fechada por um domo, um firmamento, a Terra é plana. Eles querem, mesmo eles vendo que as imagens da NASA são mentira, são computação gráfica, Photoshop, que nunca ninguém foi pra Lua, que isso é uma grande bobagem, uma grande piada, um negócio que uma fraude de 50 anos atrás, de meio século. Mesmo assim, eles se agarram nessa mentira, por quê? Porque eles são um joio. Eles não conseguem, essa é a separação, entendeu? Eles são bots. Então, desde lá do século XVIII, está sendo preparado, está tendo essa separação entre os verdadeiros adoradores e os falsos, os filhos do diabo, os amantes da mentira. De forma que agora todo esse processo está deixando a seara madura para a volta de Jesus. Por isso está muito próximo a volta de Jesus. A diferença entre os que são de Deus
e os que são do maligno, tá ficando cada vez mais claro. E aí se dá então a colheita. A foice é lançada e a cidade é pisada. Lagar é como se estivesse pisando a uva, é a fúria de Deus mesmo, né? Pisoteando mesmo o ímpio. O sangue e as uvas salpicam numa distância de 300 quilômetros nos freios dos cavalos. Essa expressão freio dos cavalos é a região que compõe Israel, onde será pisado o lagar, onde vai ocorrer o Armagedon. Abrange desde o vale de Esdrelon, também conhecido como vale de Jeosafá, até o vale de Jezrael, início do norte e noroeste de Israel, que dá quase 300 quilômetros, mais ou menos 288, como o irmão Flávio falou. Lá será o grande lagar da ira de Deus, com a volta de Jesus Cristo no Armagedon, que é a batalha final do Monte Megido. A gente fala Armagedon porque vai se dar no Monte Megido, próximo ao rio Eufrates. As nações que estarão representadas ali com seus exércitos e tropas sofrerão o juízo de Deus. Os anjos do Senhor farão a colheita dos escolhidos no mundo inteiro, separando o joio do trigo. O joio será queimado no fogo e o trigo será colhido no celeiro. Acho que Salmos 91 fala, né? Ele dará seu nome aos anjos, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui. Porque os eleitos serão poupados, né? Cadê onde que fala? Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Não tem nada de bunker, de correr pra floresta, pra caverna de granito, curso de sobrevivência. Isso é tudo mentira, eles estão enganando as pessoas, entendeu? Estão enganando grandemente. A gente até pergunta, né, as pessoas pobres que creem em Deus, como é que vão fazer para comprar bunker, fazer dispensa para aguentar aí 6 meses, 1 ano, se não tem dinheiro nem para comida da semana, do mês. A fé em Deus, a obediência a Deus, a sinceridade com Deus é que vai livrar a pessoa, né? Não e a pessoa... esse tipo de sobrevivência para o Armagedon. O ímpio e o justo, eles vão estar exatamente no mesmo lugar. O justo não vai estar na floresta, na caverna de granito ou no bunker. Não. Bota aquela passagem lá de Salmo 58, né? O justo se alegrará quando vir o dia da vingança, do juízo. Lavará os seus pés no sangue do ímpio. E vai dizer, deveras há um Deus que julga a terra. Deveras há um Deus justo. Quer dizer, você vê o ímpio e o justo no mesmo lugar. O justo sendo poupado e o ímpio sendo morto. Exatamente. Aqui, ó, Salmos 91, que todo mundo lê. 1000 cairão a teu lado. A teu lado. E 10.000 à tua direita. Mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então você vai ver 10.000 caindo do seu lado, morto. Com plasma. E como que vai ser esse livramento? Igual aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles entraram na fornalha de fogo 7 vezes mais quente. Fornalha de fogo, quando foi aberta a porta pelos soldados lá do rei Nabucodonosor, só de abrir a porta, os soldados lá do rei morreram com o calor. Eles entraram na fornalha quente, 7 vezes mais quente, e não aconteceu nada com eles. É isso que tá. Porque Deus vai ser o refúgio nesse dia. Então, os justos vão estar no mesmo lugar dos ímpios. E Mateus fala, não sei se é Mateus 24, que fala, 2 estarão na cama, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Ele deixa muito claro que as pessoas vão estar no mesmo lugar também. Agora eu não lembro quais são os versículos aqui, mas 2 estarão no campo. Um vai ser deixado, outro vai ser deixado. 2 estarão em um quarto, um vai ser levado, outro vai ser deixado. Então o justo e o ímpio, eles vão estar exatamente no mesmo lugar, tá? O único refúgio é Deus, não adianta. Então os Mateus 13 também, viu, irmão Gilberto? Mateus 13, versos 40 e 41. Deixa bem claro que vai haver uma missão dos anjos entre proteger os que são de Deus
e destruir os que não são de Deus. Sim. É muito claro também. Mateus 13, versos 40 e 41. Ah, perfeito. Então, Ó. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mas os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, quem vai fazer a proteção dos justos está aqui, ó. Os anjos do Senhor farão a colheita dos escolhidos no mundo inteiro, separando o joio do trigo. Esse arrebatamento que o pessoal fala é simplesmente o anjo te pegar e te elevar um pouco, assim, pro céu aqui mesmo, da terra. Ele vai te colocar num lugar seguro e você vai conseguir ver, você vai estar pertinho do ímpio. Ele vai te dar uma proteção para você não morrer, entendeu? Mas não tem nada disso, de fugir, de ir pra... Nossa, vamos pro fim do mundo. Não, nada disso, cara. Saiam desses canais, esses canais são pragas. Então o joio será queimado no fogo e o trigo colhido no celeiro. E aí começa o governo de Deus sobre a terra. Primeiro o reino milenar com Cristo, né? E os santos do Altíssimo serão ressuscitados ao toque da 7ª trombeta. Ao término do toque, ocorrerá a ressurreição dos mortos. A 7ª trombeta, na verdade, já está tocando, mas ao término ocorrerá a ressurreição dos mortos. Então, não tem ninguém morando no céu, nós já fizemos esse estudo também, tá na playlist. Quando a gente fala das duas testemunhas, tem uma live que a gente fala o estado dos mortos. Ninguém está no céu, todos estão aguardando a ressurreição, alguns para a vida eterna e outros para o desprezo eterno. Isso fica muito claro em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Então, quando Cristo voltar, os mortos em Cristo, ressuscitarão incorruptíveis. E os poucos eleitos vivos, eles serão transformados. Por isso que ele fala, na verdade, nem todos dormiremos. Então, um eleito vivo, aquele que crê mesmo, tem a fé apostólica verdadeira da igreja primitiva que veio do deserto, ele tem a possibilidade de não morrer. Porque está muito próximo a volta de Cristo. Eu não me surpreenderia se fosse no ano que vem, porque a seara está madura. É como a passagem falou, tá prontíssimo, tá tudo pronto para a colheita. Todos os acontecimentos, todos os personagens. Basta ter uma invasão em Israel que provoque essa batalha do Monte Megido. O pessoal fala, mas sempre tem guerra lá, eles sempre jogam míssil. Não, mas no momento que eles invadirem, entrarem lá dentro mesmo, com as tropas e acuarem, aí vai ter a volta. No momento que esses países... Oi, irmão Flávio. Pegando o gancho do que você está falando, nós temos um pronunciamento do Tayyip Erdogan, que é o primeiro-ministro lá, é o presidente da Turquia. Ele está incentivando ao mundo islâmico a combater o Israel e livrar Jerusalém, libertar Jerusalém. Essa notícia saiu ontem, ele conclamando o mundo muçulmano a fazer uma união para libertar Jerusalém. E a outra coisa que nós temos também é que o exército e as forças armadas de Israel, IDF, né, ela está se preparando para a guerra total contra o Irã. E o momento é propício, porque foi feito até um acordo com os Emirados Árabes e com a Arábia Saudita, de que eles estão apoiando
caso Israel ataque o Irã. E, inclusive, houve uma reunião de Netanyahu com Mike Pompeo para que os Estados Unidos também possa respaldar se Israel entender que agora é o momento de um ataque e guerra total contra o Irã, porque Israel não quer deixar que o Irã tenha poder bélico, né, poder nuclear. Então nós estamos vivendo momentos assim históricos, proféticos. No meu canal eu estarei fazendo agora uma série sobre Israel na profecia bíblica, desde o início da criação do Estado de Israel, as profecias sobre a questão da nação judaica, até os momentos culminantes que estamos vivendo hoje, geopolítico do Oriente Médio em relação às profecias de Israel. Porque nós podemos ainda, até janeiro deste ano, ver uma guerra total de Israel contra o Irã. E isso sim dispararia o Armagedon. Então, essa informação é de alta relevância aí, notícia nova que o irmão Flávio está passando. É provável, assim, não dá para falar, né? Porque o dia e a hora somente o Deus Pai sabe, né? Nosso Senhor Deus, nem o próprio Senhor Jesus ele sabe. Mas não seria uma surpresa se a volta de Cristo se der em 2020. Ainda mais que ele falou que ele vai vir como um ladrão no momento que as pessoas menos esperam. Ninguém tá esperando. Quer dizer, não seria uma surpresa para os eleitos, né? Para aqueles que estão acompanhando as profecias. Não seria para quem está enganado pelo sistema religioso, com o anticristo que vai vir ainda 7 anos, com chip, esse tipo de coisa, pegaria todo mundo de surpresa. Ah, sim, bem colocado, irmão Flávio. Não seria uma surpresa para quem está estudando aqui, para os eleitos, que estão compreendendo a verdade, a pureza da palavra, que Cristo retorne ano que vem. Não é que eu estou profetizando, entendeu? Eu estou falando que o cenário, ele permite isso. O cenário geopolítico, a nossa sociedade será como nos tempos de Ló, né? A gente já está vendo uma sociedade totalmente corrompida, decaída, a questão do Oriente Médio, a tensão cada vez maior. Então todo o cenário, ele permite que Cristo volte ano que vem. Até daria para falar esse ano, que esse ano só tem mais 10 dias, mais 20 dias, mas mesmo assim não seria impossível, tá? Não que eu tô profetizando e se ele não voltar eu errei, não. Mas que a seara tá bem madura, ela tá bem madura, tá? Então, pessoal... A sexta trombeta já tocou, é só estudar aí os irmãos aí, na live do Apocalipse revelado aí, sobre a sexta trombeta. A sexta trombeta já foi tocada, nós estamos ao toque da sétima para o dia da ressurreição. Estamos realmente vivendo momentos de grande... acontecimentos proféticos, muito acelerados. Sim. Tá tudo acontecendo muito rápido. Esse ano evaporou, né? Esse ano de 2019 ninguém viu passar. É um negócio assim, quase que sobrenatural do jeito que correu esse ano. Mas vamos lá. O capítulo 14, como nós vimos, ele é essencialmente futurista. As profecias nele contidas ainda não se cumpriram. Os 144 mil ainda não foram reunidos no Monte Sião literal mesmo, lá em Jerusalém. O Salmos 132 mostra que Sião é na cidade de Jerusalém. Salmos 2 também mostra que Deus elegeu o Messias sobre a cidade de Jerusalém, sobre o Monte Sião. Nós temos Salmos 2, 6 a 8. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Então, Salmos 2. Só para concluir, os eleitos, bem como os 144 mil e a grande multidão, serão citados no capítulo 15. Embora a gente já tenha estudado no 7, tá? Reveja o 7. O 15 será matéria de estudo da próxima live. Irá mostrar a grande multidão dos salvos, que é muito mais que 144 mil. Pega os gentios, pega o povo dessa época, que são de todas as nações e também cantam um novo cântico, diferente do 144.
E por isso que vemos esse contraste, ao mesmo tempo essa comparação dos 144 mil com a grande multidão, provando que os 144 são israelitas, enquanto que a grande multidão são de todas as nações. Por isso que é uma grande multidão. Após isto, veremos a queda das taças, a gente não viu ainda o derramar das taças. Serão derramadas as taças que compõem o juízo de Deus sobre o Império Romano, na sua fase sacro-romano ocidental e depois bizantina. Veremos que as taças estão relacionadas a essa segunda fase do Império Romano, nitidamente na história pelos acontecimentos. Então, concluímos aqui o estudo.